Olá, quarentenados, comunistas, revolucionários, revolucionários e Bolsonaro. Hoje a gente vai falar, ou melhor, agora, né? A gente vai gravar um vídeo anterior, eu vou gravar em seguida, porque essa é a vida de quarentenado, é essa que a gente faz, aproveita que não tem que trabalhar, não tem que fazer nada e tenta botar as coisas em dias, né? Bom, mas a gente vai falar sobre até que ponto a gente deve se preocupar com o Covid-19, tá? Dessa vez eu vou especificar que é uma reflexão completamente minha. É, o vídeo anterior ainda tinha uns dados, ainda tinha algumas informações, tinha umas bases ali que justificavam o argumento, apesar do título ser bem clickbait mesmo, né, sobre como o Bolsonaro vai nos matar, mas tinha um argumento ali mostrando sobre como o governo está despreparado para lidar com isso. Eu acho que a partir daquele vídeo você tem uma base para entender como está a situação do Brasil diante dessa pandemia e nesse vídeo agora eu quero falar até que ponto a gente, de modo individual, deve se preocupar com essa situação, né? Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá esse joinha aí, ajuda a gente a ganhar dinheiro, porque, né? Se isso demorar muito, a gente tem que se virar como pode, né? Mas é a vida. Então vamos lá. Até que ponto a gente deve se preocupar com o coronavírus no Brasil? Bom, espero que você tenha assistido o vídeo anterior, onde eu explicava por que o Brasil não está sabendo lidar com o coronavírus, sobre como irresponsável está sendo o nosso governo federal e imprudente, porque ele nem sabe o que fazer e atrapalha quem está tentando fazer alguma coisa. Então a gente já tem aí uma noção de que o governo está completamente despreparado. E como a gente tem aqui no Brasil uma descrença muito grande em cima das capacidades dos nossos políticos, não é nenhuma surpresa que o Brasil não estava preparado para o coronavírus. Todo mundo já sabia que ia dar merda, né? Todo mundo já sabia disso, não tinha nenhuma novidade por trás disso. A grande questão é, até onde a gente deve se preocupar de forma individual? Bom, eu também quero deixar isso bem claro. Também não estou aqui para causar nenhum sensacionalismo, nenhuma revolta popular, nenhuma preocupação exagerada sobre isso, até porque o momento não requer pânico, pelo contrário, requer muito autocontrole, muita disciplina e muita calma. É uma situação perigosa que a gente está vivendo agora. Qualquer passo em falso pode fazer essa doença durar muito mais tempo do que deveria e ter consequências muito mais graves do que deveriam. Então, não é para entrar em pânico. Esse vídeo é mais para discutir realmente, já que eu não sou político, não tenho tanta, tanto poder assim para causar pânico, né? Mas é para realmente discutir até que ponto a gente deve se preocupar e como a gente deve lidar com isso, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem um governo despreparado. Já sabemos disso. Então, não podemos contar com o governo. O governo Bolsonaro está mais agindo contra a classe trabalhadora do que a favor dela, obviamente, né? Então a gente tem a economia sendo tratada como gente e a população sendo tratada como indigente, né? Então o pobre está indo trabalhar, mas as empresas estão recebendo milhões de incentivo, de proteção, de perdão de dívidas, de descontos fiscais e por aí vai. Enquanto o trabalhador está pagando por tudo isso, né? Então não podemos confiar no governo. Segundo ponto, qual o risco dessa doença? Até o que a gente sabe sobre essa doença? Uma doença que se espalha muito rápido, que é muito contagiosa, mas que não é tão letal. Ela causa 2% de letalidade, bem menor que a SARS, que era de 10% aproximadamente. Então, o grande medo dessa doença é de superlotação nos hospitais e de falta de mão de obra. Ou seja, a gente pode colapsar a cidade se todo mundo ou se muita gente ficar doente. Então, essa é a preocupação das pessoas. Por isso que mesmo com um número tão pequeno de 1.619 infectados no Brasil, há uma preocupação tão grande. Porque se cada pessoa infecta outros 3, tu multiplica 1.619 vezes 3, e aí tu multiplica esse valor, esse novo valor em uma semana, em 2 semanas, e aí em um mês tu vai ter uma população gigantesca doente. Então, é por isso que ela é preocupante. Mas a taxa de letalidade dela é bem baixa. Isso é mais para os grupos de risco, que envolvem crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, de pressão alta, diabetes e por aí vai. Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado para não alastrar essa doença, porque a gente pode foder a situação para a gente, porque o governo já está contra nós. Então, se a gente não tomar a nossa iniciativa, a gente vai colocar a doença também contra nós, aí a classe trabalhadora se fode 2 vezes e a gente não quer isso, nem de longe.
certo? Então a gente tem uma doença perigosa, um governo que trabalha contra a gente. E aí, o que é que nós podemos fazer? Bom, antes de mais tudo, fique em casa, caralho. Essa é a hashtag do ano, eu acredito. A gente tem uma doença perigosa, uma situação delicada, então fica em casa. Só sai se for de extrema necessidade. Segundo, economiza dinheiro, corta as despesas, evita gastar desnecessariamente. Faz ao máximo para guardar o seu dinheiro, porque com certeza essa doença não vai passar em um mês, não vai passar em 2 meses. Já estão falando que essa pandemia pode durar um ano, talvez um ano e meio. Como você sabe como é o Brasil, você sabe que essa doença, com certeza, até o final do ano ainda vai assombrar a gente. Então, se prepara até o final do ano. Planeja a tua vida financeira até o final do ano. Dinheiro é o que está mais afetando a gente, nós brasileiros. Porque enquanto a China quarentenou todo mundo em casa, dando comida, dispensando a conta de água, de luz, enquanto a França está dispensando a conta de água e outras despesas também, os Estados Unidos estão dando US$ 1.000, se eu não me engano, a França está dando 2.000 euros, mais ou menos. No Brasil, a gente está cortando salários, está colocando férias obrigatórias, reduzindo o expediente, enfim, tirando do pobre para dar para o rico, né? O Robin Hood ao contrário, é assim que o capitalismo funciona. Então, a classe trabalhadora está sofrendo por causa da falta de dinheiro, porque a gente está em uma pandemia onde a gente não pode trabalhar, onde a gente tem o nosso salário reduzido e que a gente ainda tem que ficar em casa. Então, dinheiro está sendo o nosso principal problema. Por isso, você deve muito se atentar para a sua vida financeira. Não é o momento de gastar, não é o momento de também gastar dinheiro sem se preocupar muito. Pelo contrário, está na hora de anotar as despesas no caderninho, está na hora de ficar mais esperto com o dinheiro, de segurar mais o dinheiro, de fazer menos dívidas e de se preparar realmente a longo prazo. A questão da comida. Não há possibilidade de faltar abastecimento para os brasileiros. Não há crise de alimentos no Brasil. Não, isso não vai rolar, pelo menos não em um mês ou dois, não há essa previsão, então não há por que guardar dinheiro ou guardar comida. Então, estocar comida por 15 dias a um mês é suficiente. Suficiente para você ficar em casa, não precisar sair muitas vezes. Suficiente, comida por um mês, tá ótimo, tranquilo, tá? Evita sair, evita ser abestado. Eu acho que é o melhor conselho que a gente pode falar aqui. Evita ser abestado. Tem galera dando festa, tem galera indo na praia, galera se reunindo nos parques para fazer exercícios. Ou seja, evita de ser abestado. Deixa de ser idiota. É simples assim, não faz sentido. É uma pandemia e a galera tá indo na praia. Por quê? Qual é a lógica? Sabe? Tu não pode pegar a doença no Uber, no ônibus, no cara que tá te atendendo na praia. Sério isso? Você é tão idiota assim? Então, fique em casa, é o melhor que a gente pode fazer. Eu acredito realmente que essa doença vai durar até o final do ano, pelo menos. Até como a gente viu até o dia de hoje, a forma que o governo está lidando com isso e a forma que essa doença age, com certeza essa doença vai ficar até o final do ano. Então a gente precisa se planejar até lá. Principalmente na questão financeira, que é o que está mais afetando a classe trabalhadora. Porque o governo de merda, como sempre, está tirando da gente para dar para os ricos. Então, vamos se planejar até o final do ano. Vamos tomar cuidado também com a questão sanitária, a questão da saúde, que é super importante. Porque quanto mais a gente ajudar o governo que não sabe o que está fazendo, melhor para nós. Porque quanto mais essa crise passa, mais rápido essa crise passar, melhor a gente pode voltar ao nosso cotidiano, né? Então, acredito que é isso. Até onde vai essa doença? Provavelmente até o final do ano, pouco depois, mas acho que já mais aliviada. Mas até o final do ano é motivo para se preocupar. Estocar comida por 15 dias a um mês é suficiente. E ajude o governo, porque o governo não sabe o que faz. É basicamente isso, tá? A gente precisa controlar essa doença por nós mesmos. Não dá mais para esperar pelo governo, porque o governo não tem a menor ideia do que está fazendo. Então é isso, espero que tenham gostado. Lava a mão e fique em casa, caralho.